Venho nesta manhã agradecer de todo o meu coração, em nome da Igreja Presbiteriana de São José do Calçado, todo o carinho dispensado pelos irmãos presbítero Adib, presbítero Célio, a senhora Carla, que esteve conosco, nos ajudando, levando para um passeio tão abençoado, tão maravilhoso. Aqueles que não conheciam o Rio de Janeiro ficaram maravilhados. Eu já sou alguém que admira o Rio de Janeiro já há algum tempo. Estive aqui há uns 15 anos atrás, quando ainda era um adolescente, faz pouco tempo que eu saí da adolescência, e agora estamos aqui, felizes por reencontrar essa igreja que nos marcou tão grandemente em nossa história. Quero agradecer também, louvar a Deus, ao reverendo Guilhermino Cunha, que desde o início nos tratou com um imenso carinho, e dizer que eu estou, como disse no início, com temor e tremor, até porque não esperava encontrar nessa manhã, o meu antigo pastor, melhor dizendo, reverendo Antônio José, e também professor no Mackenzie. Uma alegria muito grande rever um ex-pastor meu aqui, ou pastor eternamente, quem sabe, amigo, agora de ministério. Nós ficamos muito felizes por tudo que Deus tem nos abençoado até aqui. Então, louvo a Deus pelo aniversário desta amada igreja, esta igreja que de modo tão significativo tem marcado a história do protestantismo no Brasil, e louvamos a Deus por tudo isso. Quero refletir nesta manhã na palavra de Deus que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. Convido a igreja para nos colocar de pé, para que possamos ler todos juntos, a uma só voz, essa palavra. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã abençoada pelo Senhor. Obrigado, Deus, porque em muito o Senhor tem nos abençoado, e muito ainda vai nos abençoar agora por intermédio da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, e que essa palavra, Deus, possa tocar em nós e nos fazer, ó Deus, cada vez mais parecidos com Cristo. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Em consulta às últimas estatísticas do IBGE, foram constatados que os evangélicos hoje somam 22% de toda a população brasileira, o que totaliza em torno de 42.275.440 evangélicos. É um número expressivo. Nós podemos dizer isso porque o povo evangélico tem se tornado um povo que tem chamado muita atenção. E podemos notar isso em vários segmentos. Por exemplo, na música hoje, o segmento evangélico já é o segundo segmento que mais vende no Brasil, principalmente em instrumentos musicais, aparelhagens, CDs também. Os nossos músicos, cantores têm sido aclamados pelo Brasil, e muita gente tem ouvido a música evangélica. Pessoas evangélicas e não evangélicas têm notado a presença desse povo no Brasil. Além disso, a construção civil já tem mostrado grandes sinais
de como a igreja evangélica tem sido tão relevante. Há construções em São Paulo, por exemplo, avaliadas em 300 milhões de reais. Ou seja, é um mercado que as pessoas ainda estão descobrindo, muitos já descobriram e já têm notado o quanto o povo evangélico é relevante e pode ser ainda muito mais. Ao olhar para a história, nós remontamos ao início do século XX e entendemos que o Senhor tem feito grandes coisas em nossa nação. Entendemos que, a partir do momento em que os nossos missionários, como Simonton e como tantos outros que surgiram posteriores a ele, fizeram um trabalho de tão grande relevância e tem trazido até hoje, tem mostrado até hoje o quanto é importante nós, como povo de Deus, anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É importante a gente ressaltar que, diante de tudo isso, diante desse crescimento vertiginoso, diante de tudo que esse povo tem expressado publicamente, nós percebemos que, por outro lado, há também um grande crescimento nos escândalos, há também um grande crescimento que tem posto em dúvida também com relação a muito do que tem sido colocado com essa igreja evangélica brasileira. A verdade é que nos colocam todos em um mesmo lugar. E ao nos colocar todos em um mesmo lugar, somos misturados com igrejas e movimentos que em nada se parecem com o evangelho genuíno. Eu entendo que são números expressivos, mas que ao mesmo tempo traz a nós uma grande preocupação. Olhando a palavra de Deus, nós entendemos que, como povo chamado pelo Senhor para ser raça eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo que tem o seu dono, ou seja, somos uma propriedade exclusiva desse nosso Deus, nós buscamos e procuramos na palavra de Deus as respostas para que possamos, não somente hoje, mas preparar uma igreja que seja verdadeiramente a igreja de Cristo em nosso país. Por isso, nessa manhã, eu quero refletir com vocês com um tema que diz: Desafios da Igreja Evangélica no Brasil. A Igreja Evangélica no Brasil, em primeiro lugar, ela precisa urgentemente fazer como os reformadores fizeram no século XVI. Voltar os seus olhos à palavra de Deus. Buscar como Lutero, buscar como João Calvino fez, e buscar na palavra de Deus uma resposta para que possamos então mostrar a verdadeira cara do Evangelho no Brasil. Um Evangelho que não é levado por movimentos, que não precisa de descarregos nem indulgências, mas que precisa única e exclusivamente da palavra de Deus. Por isso precisamos voltar os nossos olhos para essa palavra. Olhando para isso, nós entendemos que o próprio Senhor nos mostra que de diversas maneiras e na sua própria palavra qual é o caminho, pois a palavra mesmo diz: toda escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A verdadeira justiça vinda do alto é uma justiça que está pautada na palavra de Deus. Nós entendemos que a igreja ela precisa em muito buscar os seus referenciais na palavra de Deus. Eu creio que igrejas como a Igreja Presbiteriana do Rio, nos seus 150 anos, a Igreja Presbiteriana em São José do Calçado, com seus 106 anos, são igrejas que permaneceram até hoje e ainda vão permanecer muito mais, servindo ao Senhor até que Ele venha, porque são igrejas que jamais perderam dos seus olhos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o verdadeiro alimento. A palavra de Deus é o que realmente mostra para nós a luz para os nossos caminhos, é a lâmpada para os nossos pés. Nós não precisamos de adereços, nós precisamos única e exclusivamente da palavra de Deus. O próprio reformador Martinho Lutero tem uma frase muito conhecida dele que diz: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias.
o povo não precisa de milagres, o povo precisa de Jesus. É isso que nós precisamos. A igreja reformada possui um legado de fidelidade às Sagradas Escrituras. Isso nos leva a um compromisso que vai muito além de nos colocarmos em posição de julgarmos as outras denominações, pois não cabe a nós acreditarmos que somos os únicos detentores da verdade, mas sim nos esforçarmos por buscar incessantemente a verdade, a começar por os nossos membros, a começar pelas lideranças e igrejas em todo o Brasil. Essa é a grande verdade. Foi a palavra de Deus que levantou homens como Simonton para que estivessem aqui num lugar chamado Brasil. O que era o Brasil em 1859? Talvez se a gente falar do Brasil hoje, nós vamos falar de muitas coisas, de uma potência econômica, nós vamos falar de toda a relevância que o Brasil tem nesse momento tido diante de todas as comunidades do mundo inteiro. Mas o que era o Brasil naquela época, quando Deus tocou o coração de um homem como Simonton, um homem muito jovem, deixou a sua terra natal e veio parar aqui nessa terra, que ele jamais imaginava, como seria tudo aquilo que ele estaria envolvido. Mas o que moveu o seu coração foi a paixão pela palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós não precisamos de mais nada. Ela é luz para o nosso caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é tudo o que nós precisamos. Em segundo lugar, além da palavra de Deus, que é a nossa grande base, nós precisamos também olhar e refletir sobre o que tem sido a nossa prática. A palavra de Deus diz em Tiago 2:20 e Tiago 2:26, insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Nós temos percebido que muitas das igrejas elas têm sobrevivido a programações, a eventos, há uma preocupação extrema com o entretenimento, pois nós temos percebido que há uma concorrência tremenda de falsos evangelhos, e que tem colocado isso diante de nossas comunidades, e há muitos dos crentes que têm abandonado o verdadeiro evangelho por uma mentira, por movimentos apenas, por sentimentos apenas. Costumo dizer que aquilo que vem de Deus não é um sentimento, mas é uma verdade, porque sentimento passa, mas a verdade permanece para sempre. Além disso, nós entendemos que, quando nós olhamos para a nossa prática, nós entendemos que o maior exemplo de prática está na pessoa de Jesus. Jesus é aquele que, enquanto esteve no exercício do seu ministério terreno, como um homem, nasceu de maneira humilde, pregou o amor, e o amor até o próximo, e principalmente também aos nossos inimigos. Teve uma vida itinerante, abdicou de qualquer posição social, valores materiais, tudo em função do cumprimento dos desígnios do Pai. Esse é o nosso maior exemplo. Jesus, aquele que deixou toda a sua glória e majestade para se fazer carne, estar no nosso meio, habitar em nosso meio, morrer naquela cruz tão cruel, e então dar a nós o privilégio, a honra de todo aquele que nele crer, encontrar a verdadeira salvação. Muitos procuram em Jesus coisas que não tem nada a ver com ele, quando que nós na realidade temos tudo que precisamos em Jesus. Ele é o pão da vida, pois nos alimenta eternamente. Ele é a água da vida, pois do nosso interior fluirão rios de água viva. Esse é o nosso Deus. A palavra também diz que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Precisamos, como igreja, entender que não precisamos copiar modismos. E
prova disso tem sido as nossas igrejas centenárias. E essa igreja Sesc Centenário, não precisamos copiar os modismos, mas nós precisamos copiar o exemplo de homens que deram a sua vida pelo Evangelho. Em terceiro lugar, a igreja precisa rever a sua função. Para que nós estamos aqui? Qual é a nossa função? Qual é o grande compromisso que essa igreja está envolvida? A palavra de Deus em Mateus 5, 13 a 16 diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, sendo somente para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas na verdade dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Louvado seja o Senhor. Nós entendemos que a própria palavra também, quando nós olhamos aos profetas e percebemos aquilo que eles fizeram, a igreja, a verdadeira igreja genuína, que olha a palavra, que compreende qual é o motivo que nós estamos aqui, o seu verdadeiro comprometimento, é uma igreja que compreende o que ela deve fazer enquanto o seu ministério terreno. Temos muitas coisas a serem revistas. Nós estávamos aqui há pouco diante de um homem que foi instituído primeiramente por Deus, prefeito Eduardo Paes, e eu fiquei pensando, enquanto tudo acontecia, enquanto o culto acontecia, como a igreja ela precisa se posicionar, como a igreja precisa expressar a verdadeira palavra. Nós entendemos que há grandes movimentos políticos no Brasil. Podemos nos lembrar, 1º de junho de 2012, aconteceu em Brasília um protesto contra a tentativa de um projeto chamado PL 122, que tornaria em crime qualquer manifestação contra a prática homossexual no Brasil. É perceptível que nesse dia o povo evangélico se dirigiu a Brasília, bateu as portas do nosso governo, fizeram uma grande manifestação, fizeram um grande barulho lá, homens de todos os cantos do Brasil, contra aquela lei que tentaram aprovar. Eu acredito que aquilo foi um movimento belíssimo, mas o que nós temos feito ainda hoje, essa é a grande realidade. O chamado de Deus para nós é que devemos ser uma igreja que proclama a verdade, mas que também, acima de tudo, dá a vida pela verdade. É para isso que nós estamos aqui. Se não for para ser sal da terra, se não for para ser luz do mundo, se não for para nos comprometermos também em fazer a diferença em nosso país, de nada serve nos reunirmos todos os dias na igreja, com a finalidade de apenas ouvir e em nada levar aquilo que ouvimos para as ruas, levando a grande verdade do Evangelho de Cristo. Em último lugar, a igreja ela precisa voltar os seus esforços para aquilo que é a essência do seu Evangelho, que é a sua missão. A palavra que nós lemos há pouco diz que vós sims que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós somos um povo que alcançamos a misericórdia. Você que está aqui nessa manhã, que ouviu falar de Jesus, seja dessa igreja ou por alguma pessoa que o evangelizou pessoalmente, eu entendo diante de Deus que você que foi alcançado pela palavra de Deus, também é um instrumento proclamador dessa verdade. Precisamos sair e proclamar. Precisamos anunciar que Jesus Cristo é o Salvador. Precisamos dizer a esse mundo, a toda criatura, que existe um verdadeiro e único Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. A palavra mesmo diz para todos, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Esse é o nosso maior desafio.
Precisamos pregar o Evangelho a todas as pessoas. Timothy Carricker, ele tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: a existência de toda a Bíblia é a primeira evidência de que Deus tem uma missão, um propósito salvífico para este mundo. Ele não é um Deus abstrato, mas é um Deus que age em nosso meio, que se revela por si mesmo a nós e que tem uma finalidade para a sua criação. Nós temos uma finalidade, nós temos um desafio. Toda a palavra de Deus nos conclama a anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ainda a palavra do Senhor diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós entendemos e cremos que essa missão de fazer discípulos é uma missão da igreja que aqui está presente. Discípulos verdadeiros de Cristo, discípulos que reflitam a verdadeira imagem do nosso Senhor, que sejam imitadores de Cristo, assim como o apóstolo Paulo foi um imitador de Cristo, assim como pessoas, missionários, servos de Deus, têm sido a imagem de Cristo onde quer que eles estejam. Eu fico pensando nos nossos irmãos do início da história que atravessaram esse Brasil a cavalo. Na história em São José do Calçado, um fato muito pitoresco, que durante a noite, quando os nossos missionários estavam indo àquela região, eles começaram a ouvir um barulho, ouvir um som diferente, e na realidade eles começaram a ficar preocupados. O que era aquilo no meio da mata, seguindo por todo aquele lugar, aquele chão que talvez eles nem sabiam o que poderia esperar deles. E ao ouvir aquele canto, eles ficaram no início preocupados, mas depois perceberam que era apenas um pássaro que estava gritando no meio da mata, emitindo um som diferente, um som estranho. Mas não foi aquele pássaro que os fez temer. Não foram os perigos da viagem que fizeram com que eles tivessem medo. Não foi o desafio de chegar a um vilarejo, um lugar pequeno, para anunciar o Evangelho que os fizeram ter medo. Por que que nós hoje, muitas vezes, colocamos tantos empecilhos para a pregação do Evangelho? Hoje, muitas vezes, temos os nossos carros, transportes de todas as formas, e colocamos tantas barreiras para que o Evangelho de Deus seja pregado. É importante olharmos para o passado e percebemos que a maior barreira para a pregação do Evangelho em nosso país, muitas vezes somos nós mesmos, o nosso comodismo, a nossa superficialidade, a falta de comprometimento verdadeiro com Jesus Cristo. Ainda para concluir, Orlando Henrique Costa diz o seguinte: a evangelização é a essência do ser da igreja e a sua principal tarefa. No entanto, essa evangelização deve ser realizada na dinâmica dos dons do Espírito Santo. É Ele quem capacita a igreja para a sua missão evangelizadora. O que nós precisamos para a evangelização? A capacitação por intermédio dos dons derramados à igreja de Deus pelo Espírito Santo do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a igreja toda estava reunida em um lugar. Eram 120 pessoas dentro de um lugar, portas fechadas, muitos preocupados, porque já havia acontecido tudo aquilo que ocorreu com Jesus. Mas a partir daquele momento, o Senhor então tocou aqueles corações, eles saíram daquele lugar. Então, naquele momento em que eles se comprometeram em sair, abrir aquelas portas, sair daquela clausura, daquele medo todo, quando eles abriram aquelas portas, saíram e foram ao mundo, o Espírito Santo desceu sobre eles, e quando o Espírito Santo foi sobre eles, como língua de fogo, eles ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Quando a igreja estiver verdadeiramente comprometida com o reino, quando a igreja abrir as suas portas, sair para evangelizar, é que verdadeiramente ela vai desfrutar plenamente dos dons do Espírito Santo.
Esse é o nosso compromisso. Esse é o nosso grande desafio. A Igreja Evangélica do Brasil, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana do Rio, de Calçado, do norte do nosso país, do sul do nosso país, a Igreja comprometida com a palavra, a Igreja que entende por que está aqui, que não é movimento, não é entretenimento, mas é um povo comprometido com essa palavra. A Igreja do Senhor, comprometida em anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É essa a verdadeira cara da Igreja Evangélica do nosso Senhor presente nesse país. Eu gostaria de encerrar com uma oração, pedir a todos que fiquem de pé. Agradeço muito de coração a toda esta igreja que abriu as suas portas para nos receber tão graciosamente. E que possamos agora, não como igreja de São José do Calçado, como igreja do Rio, como igreja, seja de onde você for, que você estiver aqui nessa manhã, mas como igreja de Jesus, orarmos ao Senhor e pedirmos a Ele que possamos viver tudo o que foi dito aqui em prática, para a honra e para a glória do nosso Deus. Oremos. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor, porque nós temos um privilégio imenso, que é anunciar a sua palavra, que é viver pela palavra, e que essa palavra que nós nos alimentamos agora, seja então através dela nossa base, a nossa verdadeira base, única regra de fé e de prática, pela qual devemos viver. Como muitos homens de Deus viveram e deram sua vida por ela, que o Senhor também levante gente de Deus aqui, para que anuncie as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Senhor fortaleça as bases dessa igreja, não digo as paredes, não digo a parte material, mas a parte espiritual desta igreja que aqui representada está, para que possamos honrar e glorificar o Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, podeis assentar.